número 5 é um exemplo do Bauer e vocês vão perceber mais uma diferença aí de notação de autor, tá? Mas é simplesmente a notação. As grandezas são as mesmas que a gente já vem trabalhando. Então eu vou explicar para vocês, tá? O que é o que, mas dei um desconto, né, para as diferenças de notação entre os autores, inclusive às vezes para os arredondamentos, né, nas respostas, ou, por exemplo, nas tabelas dos valores da literatura, às vezes tem uma pequena diferença de autor para autor, tá? Mas, em geral, essas diferenças não vão afetar os nossos resultados, tá? Aqui o Bauer usa alguma notação diferente para algumas grandezas físicas, mas eu acho que vocês vão entender, eu vou explicar para vocês. Fala assim: uma lâmpada incandescente de 100 watts é ligada em série com uma fonte de 100 volts. Quando a lâmpada acende, a temperatura do filamento de tungstênio atinge 2.520 graus Celsius. Quanto vale a resistência do filamento da lâmpada quando se encontra a temperatura ambiente de 20 graus Celsius? Então, olha só. Uma coisa aqui que vocês talvez não viram ainda, essa definição de FEM aqui, força eletromotriz. Isso aqui é a diferença de potencial da fonte, tá? E o Bauer que usa essa notação aqui, VFEM, tá? É um conceito que nós vamos ver mais adiante, mas é a diferença de potencial da fonte, 100 volts, tá? Então, eu tenho uma lâmpada de potência, watt é potência, volt é a diferença de potencial. Então, quando a lâmpada acende, a temperatura do filamento atinge 2.520 graus Celsius. Então, eu quero saber a resistência para a temperatura de 20 graus, que é a temperatura ambiente. Lembra que eu falei que 20 graus normalmente é o meu valor T0, é o meu valor de referência. Então, eu vou chamar de T o 2.520, para esse T corresponde uma resistência, tá? E para o meu T0 corresponde uma resistência R0, tá? Então, eu tenho que fazer casar aí a resistência e eu quero saber justamente essa resistência na temperatura de 20 graus Celsius. Então, como que eu vou calcular isso? Se vocês lembrarem das fórmulas, eu mostrei uma relação de resistividade variando com a temperatura e depois eu falei que eu poderia usar a mesma relação para resistência, né? E aí eu mostrei, por último, uma fórmula assim, ó, delta R era R0 alfa delta T, onde esse alfa era um valor tabelado lá, que era o coeficiente de temperatura da resistividade, que no meu caso aqui, ó, tem que ser do tungstênio, tá? Então, eu tenho duas temperaturas, eu preciso de duas resistências, eu quero saber uma, e a outra eu consigo calcular por aqui, ó. Porque quando a minha lâmpada está ligada para essa temperatura aqui, eu tenho essa potência e essa diferença potencial. Lembra que a potência é V ao quadrado dividido por R? Então, eu tenho como ter uma resistência R. Eu fico só faltando a outra, ó. Então, a resistência é V ao quadrado dividido por P. V é 100 volts, a potência é 100 watts. 100 ao quadrado dividido por 100 vai dar 100 ohms. Esse valor aqui, ó. Tá? Então, eu tenho uma resistência, a outra eu quero saber, eu tenho duas temperaturas e o alfa do tungstênio, se vocês olharem lá na tabela, isso aqui já tem na literatura, é 4,5 vezes 10 na menos 3 graus Celsius na menos 1. Então, esse é o valor do tungstênio, tá? Tá na mesma tabela da resistividade, tá do lado esse valor aí do alfa do tungstênio. Então, ó,
Delta R é R menos R0. Isso aqui é R0, alfa, T menos T0. Eu quero saber R0, eu preciso isolar ele daqui, ó. Então, quem que é R0? Como que eu isolo isso? Então, eu vou passar esse outro R0 para lá, ó, para ver se vocês enxergam melhor. R vai ser R0, passou positivo, mais esse termo aqui, ó. Né? Então, agora eu posso colocar o R0 em evidência, ó. R é R0, que multiplica 1 mais alfa T menos T0. Lembrando que eu quero calcular o R0, né? Então, o R0 vai ser o R dividido por tudo aquilo que estava multiplicando. 1 mais alfa T menos T0. Então, eu já isolei, agora é fazer o cálculo, tá? A física, na verdade, já morreu há um tempo aqui, só me restou matemática. O R é 100 dividido por 1, mais o alfa do tungstênio é um valor da literatura, 4,5 vezes 10 na menos 3, T é 2.520 e T0 é 20 graus Celsius. Fechei aqui meu colchete, agora é fazer essa conta na calculadora. Isso aqui, ó, tem que ser 100 dividido por tudo isso. Aqui tem que cuidar os parênteses, ó, senão dá errado essa conta aqui, tá? Então, ou façam primeiro isso aqui, depois divide o 100. Então, não percam, né, a divisão aqui, ó. Cuidado, se vocês dividem 100 por 1 mais 100 parênteses, ele vai dividir por 1 e esse outro termo aqui ele vai colocar em cima. Então, cuidado ao usar a calculadora. Então, tentem fazer essa conta aí. Isso aqui deverá dar aproximadamente 8,2 ohms de resistência. Então, a tabela que eu menciono, que nós utilizamos a resistividade e o alfa, que é o coeficiente de temperatura da resistividade do tungstênio, a tabela é essa, tá? De onde eu peguei os valores. E percebam ali, a resistividade Rho está em ohm vezes metro, e aqueles valores ali para metais típicos alguma coisa vezes 10 na menos 8. Não sei se está bem claro ali na tabela, se vocês estão enxergando bem direitinho. E os coeficientes de temperatura da resistividade são valores vezes 10 na menos 3, tá? Então, eu tenho alguns materiais, os mais utilizados, né, alguns metais típicos. E percebam que essa tabela que está no formulário, e eu mostrei lá quando eu expliquei a teoria, essa tabela é para 20 graus Celsius, que é o que o Halliday, de onde eu tirei a tabela, considera a temperatura ambiente, tá? E se vocês pegarem outros livros, essa tabela também vai existir. Talvez tenha alguma pequena variação nos valores, mas é uma diferença bem pequena, não vai afetar o resultado, tá? Porque esses valores experimentais variam com a temperatura. Então, às vezes, tem alguma pequena diferença de autor para autor, tá? Mas nada que vá afetar o resultado. Assim como alguns autores também têm diferença, às vezes, no arredondamento, né? Nos resultados finais. Então, sempre deem um desconto, né? Como eu já devo ter comentado lá nas respostas da lista, vocês não necessariamente vão achar um número idêntico, porque tem os critérios de arredondamento do autor, tá? Então, esses valores de resistividade e coeficiente de temperatura de resistividade variam com a temperatura. Então, essa tabela só vale para 20 graus Celsius, tá? E aí, o coeficiente de temperatura da resistividade está em Kelvin na menos 1, a unidade. Tá? Alguma coisa vezes 10 a menos 3 Kelvin na menos 1.
E, eventualmente, vocês vão fazer um cálculo em graus Celsius. Então, que fique claro que não precisa converter Kelvin na -1 para graus Celsius na -1. Se fosse pegar esse coeficiente em graus Celsius, porque esse valor sai de uma diferença de temperatura. E quando é diferença de temperatura, acaba que não precisa fazer conversão entre graus Celsius e Kelvin, tá? Então, se for em graus Celsius, vai ser o mesmo valor, tá? E aí vocês podem pegar o mesmo valor da tabela e usar como se fosse em graus Celsius na -1.